Oi, pessoal. Hoje é terça-feira, 9 de setembro de 2025, e nosso amigo Carl Wilkerson está de volta conosco. Bem-vindo de volta, Carl. Bom estar com você, Nima, mesmo que seja por esse método meio burro do meu celular. Por favor, inscreva-se no canal e clique no botão de curtir para nos ajudar a alcançar mais pessoas. Larry, tivemos um ataque em Doha. Não é na Síria, não é no Irã, eu diria que nem mesmo na Turquia. É no coração de um dos principais aliados dos Estados Unidos. O que aconteceu? Qual é o seu entendimento sobre o que ocorreu? Pelo que entendo, Bibi Netanyahu está fazendo exatamente o que Bibi Netanyahu costuma fazer. Ele fará qualquer coisa para cumprir seus desejos, sua vontade, não importa o quão sanguinário, não importa o quanto viole o direito internacional, não importa o quanto vá contra seu grande aliado em Washington e suas preocupações. Ele fará. E ele está dizendo que fará. E pelo que entendi, ele disse que fez. E disse que não falou conosco antes de fazer. Sei que o governo está dizendo outras coisas, mas esse é o Bibi. Esse é o Bibi. É com ele que temos que lidar agora. Um homem que saiu do próprio julgamento, saiu do tribunal, pelo que me disseram, ou nem foi, uma coisa ou outra, por causa das pessoas que foram mortas no ônibus, imagino. Ele inventa qualquer desculpa. Ele não tá nem aí para essas pessoas. Ele só não quer ir ao julgamento. Eles disseram que a mídia israelense informou que eles receberam sinal verde dos Estados Unidos antes de atacar Doha. Certo. E ele disse que não fizeram. Então, sabe, ele está testando sua capacidade de fazer qualquer coisa, apesar de qualquer chefão em Washington. E o governo israelense está tentando disfarçar isso um pouco, porque eles sabem que existe um chefão em Washington. E eles sabem que esse chefão em Washington tem uma relação muito próxima com o Catar e uma base aérea muito sensível lá. Mas não vamos fazer nada. Não vamos fazer nada. Bibi é o nosso cara. Bibi está fazendo o que queremos e não vamos fazer nada. Qual foi o objetivo de matar os líderes do Hamas? Ele realmente acredita em mudaria a natureza ou o resultado das negociações? A única razão que consigo imaginar e que está em linha com outros acontecimentos de natureza semelhante é que ele não queria nenhum tipo de acordo. Ele não queria que nenhuma negociação tivesse sucesso. Então fez questão de impedir isso. Parece que Donald Trump, de alguma forma, está satisfeito com isso. Ele não faz nada. Você não vê Donald Trump se manifestando e condenando nada. E o que há em Netanyahu que tanto ressoa com Donald Trump? Não tenho certeza se Donald Trump... Primeiro, bem, deixe-me voltar um pouco. Existem várias respostas para essa pergunta, nenhuma das quais eu conheço com autoridade. Mas a primeira resposta que eu daria é: Donald Trump não se importa. A segunda resposta que eu daria é que Donald Trump não está em plena posse de suas faculdades mentais neste momento. E estou ouvindo rumores nesse sentido de todo tipo de pessoas, seja por causa de algumas fotos recentes dele, ou de pessoas que realmente tiveram contato com ele e comentaram sobre o quanto ele estava descontrolado em relação à sua linguagem, suas frases e sua fala em geral. Um terceiro motivo. Parece que essa é a maneira dele lidar com o Bibi. Deixá-lo ir tão longe quanto quiser, e só então, se isso acabar tendo uma repercussão politicamente prejudicial para ele, aí sim ele toma uma decisão. Essa é sempre a decisão dele. E não é uma boa decisão. Ele vai contê-lo ou fazer algo contra os desejos dele. Então eu não sei qual dessas razões é, ou se é uma quarta ou quinta razão. Eu simplesmente não sei. Mas eu conheço o histórico, e o histórico é que o Bibi pode fazer o que quiser. Nima, se ele lançasse um míssil em direção a Moscou ou a Pequim, se ele pudesse fazer isso, ou se lançasse um contra qualquer outra capital do mundo,
Donald Trump não o repreenderia. Eu não acho. Ele pode até conversar com ele, mas não acho que o repreenderia. E o Bibi teria uma desculpa. Esse é o relacionamento. E é esse relacionamento que eu descrevi como o cachorro fazendo o nosso trabalho sujo no levante por nós. E nós não ousamos interromper esse processo. E vou te dar um exemplo que realmente está me incomodando agora, quero dizer, ao pensar sobre isso. Porque por um tempo, fui um defensor bastante veemente dessa alternativa da Assembleia Geral da ONU, unindo pela paz. E eu entendo os detalhes. Eu entendo que já foi feito antes. Eu entendo que pode ser feito de novo e pode ser feito sem o Conselho de Segurança e assim por diante. Mas aqui está o dilema. Embora todos nós, acredito, que temos coração, gostaríamos de ver as mortes e a fome cessarem. O que você vai fazer se Mahmoud Abbas for a autoridade solicitante e tiver que ser um chefe de Estado? E você sabe que Mahmoud Abbas só é melhor que o Hamas pelo fato de que ele não está realmente matando pessoas neste momento, ou envolvido em combate. Em outras palavras, Mahmoud Abbas não é alguém que eu gostaria de ver liderando um Estado palestino, caso houvesse uma solução de 2 estados. Então você o legitima, por assim dizer, se permitir que ele seja o signatário do pedido como chefe de Estado da Palestina. Esse é o seu primeiro problema. Você poderia contornar esse problema, pelo menos, se isso parasse as mortes e a fome. Mas o segundo problema é difícil de contornar. Ele aceitaria, e nós insistiríamos, junto com ele, que a força enviada para impor a paz seria composta por membros do Conselho de Segurança da ONU, e seriam membros específicos: França, Reino Unido, Estados Unidos, antigas potências coloniais, eu diria. E o único resultado disso seria um prolongamento. Parar a matança, impor a paz, por assim dizer. Mas então seria apenas um prolongamento do que está acontecendo agora, em um ritmo mais lento, e do que acontecia antes de 7 de outubro, nesse mesmo ritmo mais lento. Em outras palavras, estaríamos caminhando para o mesmo desfecho. Não haveria 2 estados. Eles continuariam a colonizar a Cisjordânia e continuariam a chamá-la de Judeia e Samaria. Continuariam fazendo o que estão fazendo no Líbano. Continuariam fazendo o que estão fazendo na Síria. Não haveria interrupção. Apenas iríamos lentamente, em direção ao resultado, em vez de rapidamente e de forma bestial em direção ao resultado. Então, a única maneira de fazer essa iniciativa da AGNU, essa iniciativa da UFP, funcionar é se você conseguir que outra pessoa assine a carta. Não acho que isso seja possível. Não acho que a ONU possa retroceder tanto em termos de leis e legalidades para fazer isso. Deixe o Abbas seguir em frente e fazer isso. Mas o mecanismo de imposição da paz no terreno precisa ser não ocidental. O mecanismo de imposição da paz deveria ser liderado pela China, com pelo menos 40.000 soldados, e então complementado por turcos, paquistaneses e outros. Pessoas que não têm necessariamente um interesse direto no conflito, pessoas que realmente tentariam manter e impor a paz. Eu também diria que eles deveriam cumprir as outras resoluções do Conselho de Segurança da ONU, o que significa, como Richard Haas sugeriu, e depois deixou de explicar como faria isso, típico do Richard, retirar os colonos da Cisjordânia, retirar os colonos de Jerusalém Oriental, retirar os colonos de todos os lugares onde eles não pertencem, de acordo com as resoluções do Conselho de Segurança da ONU. Tirá-los de lá. Eu não me importo como você os tira de lá. Tire-os de lá. Coloque-os em Israel propriamente dito e diga: pronto, agora faça sua casa aqui. Essa é a única maneira de garantir que os palestinos realmente tenham um futuro e não um retorno a essa destruição lenta deles, que foi acelerada em 7 de outubro. Só iríamos desacelerar um pouco, mas continuaria avançando inexoravelmente para o mesmo resultado final. Porque é isso que o Império quer. Então,
É preciso intervir com algum poder que tenha a habilidade, a capacidade, o dinheiro, a competência e o desejo de enfrentar o império. E, na minha opinião, só existe um país que poderia liderar essa operação. E esse país é a China. Larry, aqui está o que a Casa Branca disse sobre o ataque em Doha, no Catar. O quanto de antecedência os Estados Unidos receberam e o presidente apoia o ataque? Bem, tem uma declaração para ler a todos vocês a respeito do ataque israelense em Doha. E aqui está. Esta manhã, o governo Trump cado pelas Forças Armadas dos Estados Unidos de que Israel estava atacando o Hamas, que infelizmente estava localizado em uma região de Doha, a capital do Catar. Bombardear unilateralmente dentro do Catar, uma nação soberana e aliada próxima dos Estados Unidos, que está trabalhando arduamente e assumindo riscos conosco para intermediar a paz, não avança os objetivos de Israel ou dos Estados Unidos. No entanto, eliminar o Hamas, que tem lucrado com o sofrimento daqueles que vivem em Gaza, é um objetivo digno. O presidente Trump imediatamente instruiu o enviado especial Witkoff a informar os cataris sobre o ataque iminente, o que foi feito. O presidente vê o Catar como um forte aliado e amigo dos Estados Unidos e lamenta profundamente o local desse ataque. O presidente Trump quer que todos os reféns em Gaza e os corpos dos mortos sejam libertados e que esta guerra termine agora. O presidente Trump também conversou com o primeiro-ministro Netanyahu após o ataque. O primeiro-ministro disse ao presidente Trump que deseja fazer a paz, e rapidamente. O presidente Trump acredita que esse incidente infeliz pode servir como uma oportunidade para a paz. O presidente também conversou com o emir e o primeiro-ministro do Catar e agradeceu pelo apoio e amizade ao nosso país. Ele garantiu a eles que algo assim não acontecerá novamente em seu território. Como? Como assim? Porque eles não conseguiram. Parece que, não sei se você ouviu sobre o desfecho do ataque. Não parece que eles mataram a pessoa que queriam matar, que era o líder do Hamas. Ele está vivo. O filho dele foi morto, aliás, durante o ataque. O filho dele? Sim, o filho dele foi morto. Não parece que as pessoas que foram mortas eram tão decisivas nas negociações com o Ocidente ou com os israelenses. A declaração foi uma declaração habilidosa. Foi o melhor que ela pôde fazer. O melhor que todas as pessoas trabalhando arduamente nos bastidores puderam fazer para prepará-la. Acho que, com uma ou duas exceções, como os comentários feitos pelo presidente Trump, que são simplesmente absurdos, ele não se importa nem um pouco. A declaração foi equilibrada e foi o melhor que eles provavelmente poderiam fazer para encobrir o que é realmente um evento trágico, tanto para as relações Israel quanto para a situação em Gaza. O motivo pelo qual fizeram isso, tem bastante confiança, foi porque Bibi Netanyahu não quer um acordo negociado. Ponto final. E ele tinha informações de inteligência dizendo que eles estavam chegando perto, ou estavam chegando perto de alguma coisa. E isso não o agradou, então ele quis que isso parasse. E essa era a melhor maneira de parar. Nós ignoramos isso completamente, é claro, porque nosso objetivo não é contar a verdade em nada disso. Mas a única frase ali, que pode acabar sendo um ponto de luz em um quadro por outro lado sombrio, é a declaração de Trump. Acho que ouvi direito, teria que ouvir de novo. Mas a declaração dele de que essa guerra precisa acabar. Isso é enfático, e se for realmente para ser enfático, então significa que ele está ficando irritado. Ele está ficando bravo com o processo de não conseguir concluir algum tipo de cessar-fogo e finalmente pôr fim à guerra. Acho que ele está começando a entender o quanto isso está degradando a posição política do partido que representa, e ainda mais, e mais importante para ele, a sua própria.
E provavelmente ele está no limite do que pode fazer para mudar isso. E para mudar rapidamente, além de encerrar esse conflito e parecer que está encerrando de forma positiva com a devolução dos reféns e coisas do tipo. Netanyahu não está. Netanyahu não está. E isso levanta a seguinte questão. Será que Donald Trump percebe que Bibi vai levá-lo para uma guerra com o Irã? Será que ele sequer desconfia que Bibi está planejando levá-lo para uma guerra com o Irã? E o motivo pelo qual digo isso de forma tão categórica é porque ele não tem um assessor de segurança nacional. O assessor de segurança nacional dele, se é que se pode chamar assim, é o secretário de Estado, que agora está concentrado em fazer tudo o que pode para prejudicar o máximo de países possível na América Latina, especialmente a Venezuela. Ele não está prestando atenção ao restante do quadro, a partitura na qual os Estados Unidos estão violando os direitos de tantas pessoas ao redor do mundo. Então, ninguém está dizendo ao Donald Trump que ele pode acabar com esse conflito, que pode ter negociações excelentes com Witkoff e Doha, ainda que elas tenham sido recentemente interrompidas de forma significativa, mas isso não vai fazer diferença, porque você vai entrar em guerra com o Irã. Bibi está determinado a levar você para uma guerra com o Irã, porque Bibi não consegue lidar com o Irã quando ele os atacar novamente. E ele sabe disso. Então ele está atacando novamente só para te envolver porque acha que você pode. Agora, esse assessor de segurança nacional deveria estar consultando o secretário Hegseth. E eles deveriam juntos dizer ao presidente quando isso acontecer. Se você entrar, vai até o fim. E esse fim vai te custar trilhões de dólares, muito sangue. E você não será o vencedor quando tudo acabar ou quando parecer que precisa acabar e de fato acabar. Ninguém está dizendo isso a ele. Ninguém no governo está dizendo isso a ele. E ele não lê outras pessoas. Ele não lê os jornais, como por exemplo o que Trita Parsi escreveu. Ele não tem ninguém para lhe dizer a verdade. E essa é uma situação muito perigosa para um homem que já tem muita dificuldade em lidar com a verdade, especialmente a verdade sobre segurança nacional. E ele nem entende isso. Então, eu não sei para onde estamos indo, Nima. Eu simplesmente não sei para onde estamos indo. No Levante, na Ucrânia, no grande cenário de guerras que estão acontecendo por aí e sobre as quais alguns de nós nem sequer têm conhecimento. E eu não sei o que está acontecendo em relação a esse novo documento de defesa, que basicamente reafirma nossa postura estratégica como sendo focada, antes de tudo, no hemisfério ocidental e no território nacional. Isso é uma reversão completa do anterior, embora ainda inclua um foco na China e na Rússia e em todos os outros elementos. Mas todos os outros elementos, exceto aquele que foca na China e na Rússia, são ajustados para esse foco principal, o hemisfério ocidental e o território nacional. Aqui está o que o ministro das Relações Exteriores da Itália disse. Ele nega que tenham sido notificados antes do ataque israelense, afirmando que o contato com autoridades dos Estados Unidos ocorreu no momento das explosões. O que isso significa, Larry, do ponto de vista geopolítico, quando você ataca alguns alvos e permite que Israel atacou o Catar, que é um dos principais aliados dos Estados Unidos? Qual é a consequência disso para outros países da região? Bem, suspeito que isso seja algo parecido com os japoneses e o ataque a Pearl Harbor, que iniciou nossa participação na Segunda Guerra Mundial. Os japoneses estavam tentando desesperadamente, o que não ameniza muito sua perfídia, mas eles estavam tentando desesperadamente enviar o sinal a Roosevelt antes do ataque acontecer, avisando que estavam rompendo relações, porque sabíamos que esse sinal significava guerra, e isso teria sido um aviso. Talvez fosse um aviso de curta duração, mas ainda assim seria um aviso. Eles falharam, não conseguiram enviar a tempo. Suspeito que algo parecido pode ter acontecido neste caso também, em menor escala, é claro, mas simplesmente não chegou a tempo.
but it just didn't get there in time. It was intended to get there, a few minutes. A intenção era chegar lá, sabe, alguns minutos, meia hora, o que fosse possível, ahead do ataque. Isso também pode ter sido um erro operacional israelense. Eles podem ter chegado cedo demais, ou talvez não estivessem fazendo exatamente o que disseram que fariam. Mas suspeito que foi mais uma falta de coordenação do que qualquer outra coisa. Mas isso não elimina o fato de que você acabou de fazer essa pergunta. O que acontece quando você atinge um aliado assim, de forma inesperada, ainda que tivesse sido meia hora antes? Quero dizer, o que o Emir teria dito se tivesse sido informado de que iríamos bombardear o Hamas no prédio dele e no país dele? Não tenho certeza. Não sei se ele teria dito, ok, tudo bem, deixem eles fazerem. Eu provavelmente teria pegado o telefone e ligado para Washington, dizendo, vocês estão brincando comigo? Mas não sei, realmente. Então sim, é uma gafe diplomática de primeira ordem. Mas mais importante do que isso, se eu fosse o Catar, responderia de forma enérgica. Eu enviaria pelo menos uma demarcha aos Estados Unidos, através do embaixador lá, e até avisaria que as instalações deles no meu país podem ser removidas a qualquer momento, ou até mesmo as removeria. Eles não vão fazer isso. Eles dependem demais dessas instalações. Não só pelos motivos que geralmente enumeramos, você sabe, a presença dos Etalas na região e o escudo de segurança e tudo mais, mas porque há dinheiro envolvido, e muito dinheiro envolvido. Há pessoas que estavam comentando esta manhã sobre, você sabe, o Catar deveria pegar seu avião de volta, sabe, o 747. Eles deveriam pegar o avião de volta. Bem, ok. O que isso prova? Isso não prova nada. Também não causa um dano substancial de nenhum dos lados. Eles deveriam fazer algo mais contundente se realmente quisessem demonstrar sua raiva e a intenção de talvez enxergar as coisas de uma perspectiva diferente. Mas eles não vão fazer isso. Eles não vão fazer isso. Odeio dizer isso, Nima, mas os Estados Árabes mostraram sua total ineficácia nos últimos 2 anos, mais ou menos. Desde 7 de outubro, eles têm sido ineficazes. Eles são basicamente ineficazes. A Arábia Saudita, por exemplo, teria sido capaz de fazer algo? A Arábia Saudita poderia fazer algo hoje? Sim, poderia. Mohammed bin Salman poderia pegar o telefone, imagino, ligar para Ankara e colocar todos na linha e dizer vocês têm enormes problemas econômicos agora. Então não os culpo por não colocarem grandes forças no Levante e conterem aquele desgraçado chamado Bibi Netanyahu. O que eu lhes ofereço é solvência total para sua situação econômica, pelo menos a curto prazo. Do que vocês precisam? Precisam de 200 bilhões de dólares? Precisam de 300 bilhões de dólares? Do que precisam? Estamos comprando vocês para fazerem o que já deveriam ter feito há muito tempo. Agora, isso seria uma jogada poderosa por parte de Riad. E não tenho tanta certeza de que eles não conseguiriam fazer isso. Provavelmente, com as outras capitais árabes, e talvez até com o Paquistão, eles conseguiriam tanto o material necessário quanto os fundos necessários. Mas quem está pensando dessa forma? Quero dizer, eles não pensam assim. Eles pensam em se proteger o tempo todo e em ganhar mais dinheiro. Enquanto isso, acho que ouvi uma análise hoje que está bem correta. Há mais de 200 mil homens, mulheres e crianças, provavelmente 50% deles mulheres e crianças, talvez mais 10 a 20% idosos, sob os escombros em Gaza propriamente dita. Não dá para saber quantos estão na Cisjordânia ou em Jerusalém Oriental, mas em Gaza propriamente dita, é esse o número de pessoas. É algo entre 200 mil e 300 mil pessoas. Agora o Washington Post diz, prove, Larry. Prove, Larry. E eu digo para eles, levantem a bunda e vão para Gaza com uma pá. O New York Times diz a mesma coisa. Ralph Nader acabou de enviar uma carta para ambos os jornais dizendo, vocês estão mentindo. O número de vítimas é muito maior. E se vocês não fossem uns zumbis, saberiam disso. Mas não. Estamos seguindo o governo. Nossa mídia está seguindo o governo.
Não há ninguém no New York Times ou no Washington Post que tenha qualquer coragem para relatar a situação em Gaza como ela deveria ser relatada. É simples assim. Você mencionou a Turquia. Acho que o papel da Turquia é complicado. Eles estão mirando em Israel enquanto atacam Doha. Estão atingindo alguns alvos na Síria, e sabemos que esses alvos estão relacionados à Turquia, seja por causa de seus equipamentos ou de pessoas que trabalham com o governo turco. Esses ataques podem, de certa forma, ser entendidos como ataques à Turquia e aos seus movimentos na Síria. Como você vê a possibilidade de uma escalada entre Turquia e Israel? Perdi a primeira parte dos seus comentários. Você disse que os turcos estavam atacando forças na Síria? Não, os turcos, essas áreas e equipamentos que estão sendo atacados, estão relacionados ao governo turco e a pessoas que, de alguma forma, estão coordenando com eles. Ou são equipamentos turcos que estão lá? Certo. Bem, novamente, Erdogan está com problemas econômicos e seu governo está em apuros econômicos, em risco. Não vejo ele tomando nenhuma atitude enérgica nesse sentido. Se ele concluir politicamente, como líderes costumam fazer, que o uso da força pode ter algum efeito de reforço em sua situação política decadente. Então, apesar das dificuldades econômicas, que são realmente as principais razões para isso, talvez eu esteja errado. Talvez ele tome alguma atitude, se achar que isso pode melhorar suas chances políticas ou até mesmo fortalecer sua posição política atual. Então ele pode agir. Mas não espero isso. Ele me fez acreditar que é só conversa e nada de ação. E tenho que dizer o mesmo sobre seu ministro das Relações Exteriores. De verdade. Quero dizer, acompanhei o ministro das Relações Exteriores mais de perto do que ele nos últimos 6 meses, mais ou menos. E ele fala bem, mas nada acontece depois. Nada de relevante acontece depois. Acho que os árabes e os turcos superaram uns aos outros em termos de ineficácia. Aqui está Larry, o presidente Johnson. Ele afirma que não sabe nada sobre o ataque israelense a Doha. Provavelmente é verdade. Enquanto todos nós estávamos vindo para cá de carro ou a pé, Israel atacou Doha para eliminar a liderança do Hamas. Estou curioso para saber se algum de vocês acha que quem sobreviver lá deveria ser expulso do Catar. Eu não sei nada sobre esse desdobramento. Isso é novidade para mim. Estive um pouco ocupado nas últimas horas, mas teremos que ver como isso se desenrola. Olha, eu mesmo estive em Israel há algumas semanas, no início de agosto. É um momento muito perigoso lá, e eles têm inimigos ao redor, e também estão tentando alcançar a paz. Mas o Hamas sabe, para qualquer um que olhe para isso de forma razoável, e na minha opinião, essa é a minha opinião pessoal, o Hamas precisa ser... Støtten til na fronteira imediata, francamente, dentro de Istanbul, e northward. Mike Johnson não pode dizer o que realmente sente, é claro. Ele gostaria de poder. Ele gostaria, assim como Ted Cruz, em sua entrevista com Tucker Carlson, acabou se desviando um pouco e contou a Tucker o que motivou suas decisões de segurança nacional. O Gênesis, no Antigo Testamento. O que Mike Johnson queria dizer ali, e teria dito se não fosse tão prejudicial à sua posição política, é: eu não dou a mínima para o que Netanyahu fez. Estamos esperando o fim dos tempos. Estamos esperando o arrebatamento. E a Bíblia diz que Israel precisa transformar o grande seio em realidade para que Cristo volte à terra. Isso é um pré-requisito. E enquanto Bibi estiver fazendo isso, eu o apoio. Ele pode atacar Riad. Ele pode atacar Doha. Ele pode atacar qualquer capital naquela região que quiser. Ora, ele pode até atacar Washington, desde que esteja cumprindo a profecia bíblica do Armagedon,
o fim dos tempos, o arrebatamento e a volta de Cristo. Esse é o Mike Johnson. Sei que é difícil para você acreditar aí no Brasil insano, mas é onde estamos neste país. Ele tem 50 de americanos apoiando nesse sentido. Dispensacionalistas, fundamentalistas, eles estão com ele. E a maioria está no Partido Republicano. Não todos, mas a maioria. Larry, quando se trata disso, acho que esses ataques são de certa forma um sinal para o governo do Líbano entender que o governo israelense não é confiável. Eles não podem acreditar no que estão dizendo. Porque afinal, sem o Hezbollah, olhe para o Líbano, sem o Hezbollah, eles poderiam entrar por terra e capturar todo o Líbano, na minha opinião. Certo. Quando eles não se importam com o Catar, não se importam com Doha, por que deveriam se importar com o Líbano? Não, eles têm aquela fronteira bem ali, e já fizeram isso antes. O quê? 3 vezes, 4 vezes. Uma vez ficaram por lá cerca de 10 anos. Já está na hora de eles tomarem tudo e ficarem pelo resto da eternidade, ou até que cheguem os tempos finais. Claro, pessoas como Netanyahu não são nada religiosas. Eles não acreditam nisso. São apenas gananciosos e sedentos de sangue. Querem uma Israel maior. E o Líbano pode fazer parte disso. O Líbano, Beirute, tem motivo para se preocupar. E embora os Estados Unidos tenham, de tempos em tempos, mostrado que isso seria um passo longe demais para o Império, nós realmente não aceitamos que todo o Líbano caia sob a influência de Jerusalém. Provavelmente aceitaríamos se isso se tornasse um fato consumado. E Bibi faria disso um fato consumado. Ou pelo menos tentaria. Não tenho tanta certeza de que o resto do mundo assistiria ao Líbano cair sob a influência de Jerusalém sem fazer nada. E quando falo do resto do mundo, estou pensando em pessoas como os Putin, Xi Jinping e também em pessoas em Teherã. Parece que o ministro das Relações Exteriores do Irã, no Cairo, chegou a algum tipo de acordo com Grossi, o chefe da IAEA, com o qual eles querem fazer algo. Eu não sei qual é o principal objetivo ou meta desse acordo, mas sinais positivos estão vindo do Cairo. Afinal, você acha que com esse acordo ainda existe a ameaça de uma nova guerra ou de um novo ataque ao Irã? Eu não sei o que o acordo diz. Posso imaginar que se os iranianos mais uma vez cederam ao Império e ao próprio desejo de retomar algum tipo de negociação, eles sentem que a IAEA é fundamental para isso. E por isso, precisam encontrar algum tipo de arranjo para minimizar o perigo. E há um perigo para eles vindo da IAEA, já que ela está infiltrada pelo Mossad e pela CIA. Ao mesmo tempo, enquanto minimizam esse perigo, eles seguem aceitando a IAEA como parte do processo de negociação. É tudo o que consigo pensar, e desejo boa sorte a eles. Na minha opinião, eles só serão enganados novamente. Aliás, o acordo precisa ser aprovado pelo parlamento do Irã. Bom, o parlamento iraniano não vai aprová-lo. estou totalmente de acordo com o que você acabou de dizer. Houve muitas críticas no parlamento iraniano contra a postura do governo e a maneira como eles estão tentando dialogar com o Ocidente. Mas a única opção, Larry, afinal, eu acho que a única opção, o que eles podem fazer? A Rússia tentou negociar. O Irã tenta negociar. Todo mundo tenta negociar porque percebe que algo grande está acontecendo. Se não fizerem isso, aos olhos do mundo todo, as pessoas dizem que eles não querem conversar. Não querem, porque a mídia está nas mãos dessas pessoas. Afinal, tudo gira em torno da mídia e de como ela retrata, de como tenta moldar a situação. E eu não vejo os governos do Irã, da Rússia ou da China sendo, de alguma forma negativos em relação a mais negociações, mais conversas.
É por isso que eles estão tentando fazer o melhor nessa direção. Nima, eu não sei por que qualquer país do mundo, mesmo um aliado ou amigo, pensaria que poderia entrar em negociações com os Estados Unidos da América, ou nesse caso com Israel, e esperar qualquer coisa diferente de ser enganado, trapaceado e, no final das contas, prejudicado de alguma forma. Porque é isso que fazemos agora. Não fazemos negociações. Não praticamos diplomacia de boa-fé. Simplesmente não fazemos. Eu ficaria extremamente preocupado com o Irã, e eles deveriam estar extremamente preocupados consigo mesmos, caso voltem a algum tipo de negociação que envolva a AIEA e os personagens de sempre, discutindo os mesmos assuntos de sempre. E eu não sei se isso foi motivado pela possibilidade de sanções automáticas, mas não acho que esse seja um motivo para fazer o que você acabou de sugerir que eles possam estar fazendo, se preparando para tentar reentrar em negociações. Não vejo que o Irã tenha realmente muitas oportunidades viáveis, além de seguir seu próprio caminho. Isso não vai ser totalmente sozinho, porque Putin fez algumas declarações bastante fortes. Acho que a mensagem que saiu das reuniões da Organização de Cooperação de Xangai foi uma mensagem sólida de apoio. Acho que o Irã tem alguns amigos no mundo. Ele tem amigos poderosos no mundo. E também tem a capacidade, como já dissemos muitas vezes, de se manter sozinho contra Israel, talvez até de derrotar Israel. Não estou dizendo que espero que isso aconteça, mas tenho quase certeza de que vai acontecer. Talvez seja isso que os está impulsionando a tentar de alguma forma restabelecer negociações. Mas eu acho que isso é um erro. E acho que se eles ainda não aprenderam com os erros do passado, então estão além de qualquer ajuda. Agora, eu não sou a favor de uma guerra. Certamente não sou a favor de uma guerra. E faria qualquer coisa para evitá-la de uma forma que não fosse enganosa, para que cada lado, e esse sempre deveria ser o objetivo da diplomacia, cada lado saia disso, pelo menos tão bem quanto se poderia esperar. E com alguns ganhos que mais ou menos superem as perdas. É para isso que serve a diplomacia. Você tem um ganha-ganha, não tem um perde-perde. Ou, na pior das hipóteses, ninguém ganha, ninguém perde. Ponto final. Não é isso que fazemos. E se eles ainda não aprenderam isso, sinto por eles. E mas aqui está o que Pete Hexo diz do seu departamento de guerra. Sobre o departamento de guerra dele, nós vencemos a Segunda Guerra Mundial não com o departamento de defesa, mas com o departamento de guerra. Estamos focando nossas forças armadas em sua missão principal, esmagar os adversários da América. Esmagar os adversários da América, como aqueles, o quê? 10, 11, 12 pessoas naquele barco, com 3 motores de popa, indo para Trinidad. Esmagar os inimigos da América. Ah, por favor. Você consegue encontrar uma retórica melhor do que essa, tenho certeza. Mesmo em uma história em quadrinhos, você encontra uma retórica melhor do que essa. E vamos lá, Colin Powell costumava dizer isso o tempo todo, e outros generais que eu também conhecia, em quem confiava e tinha alguma fé. Eles usavam a metáfora do chefe do Estado-Maior do Exército ou do CNO, o chefe de operações navais. Eles diziam, sabe por que o chefe do Estado-Maior do Exército ou o chefe de operações navais, quando eles chegam perto do segundo ano de um mandato de 4 anos ou algo assim, sabe por que eles mudam o uniforme? Sim, eles mudam o uniforme porque é a única coisa que realmente podem fazer acontecer. Em outras palavras, eles têm sido tão ineficazes como líderes de verdade em questões que realmente importam, que acabam mudando o uniforme, ou algo do tipo, algo que realmente tem o poder e o mandato para fazer, para parecer que estão realizando alguma coisa.
É isso que significa mudar o nome do Departamento de Defesa. É exatamente isso. Ele não consegue administrar o departamento. Não consegue resolver o problema do orçamento. Na verdade, está piorando a situação. Não consegue resolver o problema de haver muitos contratados de defesa produzindo produtos ruins. Não consegue resolver nenhum dos problemas reais que afligem o Departamento de Defesa. E por extensão, já que metade do orçamento federal vai para eles, o país. Então o que ele faz? Muda os nomes. Você vê algum ponto no mapa onde sente que Donald Trump está fora de algo positivo? Não vejo absolutamente nenhuma. Na verdade, tivemos uma discussão sobre isso entre nós na Eisenhower Media Network. E algumas pessoas queriam dizer que ele é pelo menos anti-guerra. Eu realmente não concordei. Sabe, ele afundou um barco. Isso não é guerra. Isso é uma transgressão internacional. Isso é um crime de guerra. Mas isso não é alguém que se opõe à guerra ou ao uso dos instrumentos de guerra. E ele certamente não fez nada para parar a batalha na Ucrânia. Putin está fazendo tudo isso pela força das armas. Ele não está fazendo absolutamente nada para parar a batalha mais sangrenta do planeta. Em Gaza, na Cisjordânia, em Jerusalém Oriental, na Síria, no Líbano. Nada. Ele não está fazendo nada para impedir isso. Então chegamos à conclusão, ou pelo menos eu certamente achei que chegamos à conclusão, de que ele nem sequer é anti-guerra. E isso também era uma mentira. Ainda há pessoas que pensam, ok, o Trump é tudo isso que você diz que ele é, mas pelo menos ele não é o Joe Biden. Pelo menos ele não quer guerra. Ele quer paz. Você vê isso, Nima? No sign to me. No sign. Nenhum sinal para mim. Quem tem a dominância na escalada na Ucrânia? Donald Trump ou Vladimir Putin? Donald Trump or Vladimir Putin? Vladimir Putin, unquestionably. Vladimir Putin, sem dúvida. Tem gente sussurrando por toda a periferia da Ucrânia agora sobre o que vão fazer de suas vidas agora que sabem que está perdida. Tem pessoas na Ucrânia que já estão abandonando o país, como costumávamos dizer no exército, estão indo embora. Tem pessoas na Polônia que estão ficando muito mais cautelosas sobre o que dizem e fazem. Tem pessoas na Polônia, por exemplo, que agora estão se opondo ao fato de que... Você acredita nisso? Os ucranianos na Polônia estão organizando um movimento para garantir que o governo polonês não os engane e ensine a língua ucraniana nas escolas de ensino médio. Que coisa para exigir. Quero dizer, espere a que você esteja lá há algum tempo e entre no processo político, e então talvez você possa influenciar o currículo das escolas de ensino médio polonesas. Não vá para a rua exigir que o ucraniano seja ensinado nas escolas polonesas. Quer irritar os poloneses? Quero dizer, está desmoronando, Nima. Está desmoronando, e eu não dou muito tempo para a liderança ucraniana. Odeio até chamar assim, em termos de sobrevivência. Não deveria ter chegado a esse ponto. Deveria ter terminado em Istambul. Deveria ter terminado antes mesmo da operação militar especial começar. Deveria ter acabado ali mesmo. A Ucrânia ainda teria muito. A Rússia teria alcançado o que queria em relação à sua segurança. E claro, os ucranianos não teriam deixado isso em paz, enquanto os nazistas ainda estivessem lá, o pessoal do Azov e outros. Eles teriam, você sabe, testado isso todos os dias. Mas pelo menos teríamos colocado um fim nas hostilidades que agora vimos matar algo em torno de, me disseram agora, 1,7 milhão de pessoas, a grande maioria do lado ucraniano, provavelmente cerca de 1,4 milhão do lado ucraniano. Nada disso teria acontecido. E também não teríamos essa situação atual, em que governos estão colapsando na Europa, o da Alemanha e da França. E o do Reino Unido está se segurando por um fio, e outros governos darem o mesmo caminho. Outro dia, até o presidente da Finlândia fez uma declaração bastante sensata. Não foi longe demais, mas foi o suficiente para me mostrar que ele está atento ao que está acontecendo. Ele sabe
que as coisas não estão tão tranquilas assim. E além disso, por causa das pressões criadas pela situação na Ucrânia, temos desdobramentos ao longo de todo aquele arco de crise de que eu estava falando. Novamente, do Ártico até o Azerbaijão e a Armênia, e até mesmo chegando ao Irã, é claro. Estamos diante de uma situação de crise que pode explodir a qualquer momento. Se você soubesse o que eu ouvi, não posso falar sobre isso com detalhes. O que estamos fazendo agora, ao redor da periferia da Rússia, com nossas forças militares? Mesmo que essa estratégia de defesa nacional pareça dizer que vamos nos concentrar no hemisfério ocidental e no território nacional, talvez parte desse foco no hemisfério ocidental seja voar ao redor de Murmansk, de maneiras muito perigosas, patrulhando a periferia da Rússia em lugares extremamente arriscados, como o Mar de Okhotsk, a península de Kamchatka, ou próximo a Murmansk, como eu disse, ou até mesmo em alguns pontos no corredor Yuk, onde estamos seguindo submarinos russos e coisas do tipo como fazíamos antes. Não é uma situação que favoreça boas relações entre os Estados e a Rússia, mesmo se a Ucrânia não estivesse envolvida. Agora, pode-se dizer que a Ucrânia provocou parte disso. Eu não acho isso. Acho que faríamos isso de qualquer maneira, porque temos esse foco. E, aliás, a nova estratégia não tira o foco da Rússia e da China. Ela menciona esses países na estratégia. Só diz que, de modo geral, a estratégia vai ser focada no hemisfério ocidental e no território nacional. Mas mais adiante, no contexto, fala sobre a Rússia, a China e outras questões desse tipo. Fala sobre a dissuasão nuclear, fala sobre o dinheiro que vão gastar nisso. Então, não é uma mudança tão grande, exceto no sentido mais amplo de dizer para outras pessoas no mundo que os Estados Unidos estão até certo ponto se retraindo. E os lugares mais importantes onde isso está sendo percebido agora são o Japão, a Coreia e a Europa. E quando isso for totalmente divulgado, tenho certeza de que será percebido de forma mais ampla. Tivemos representantes europeus em Washington conversando com o governo Trump para pressionar a Rússia, porque afinal sabemos que a Europa é um dos principais importadores de petróleo russo. Mesmo após as sanções, o Nord Stream e tudo isso, eles ainda estão importando muito petróleo russo, mas estão recebendo parte do petróleo da Índia e da Turquia. Parece que Donald Trump e os europeus estão tentando administrar algo em relação ao caso do petróleo russo. Como isso é possível para a Europa hoje, dadas as dificuldades que estão enfrentando? Não vejo ninguém capaz de fornecer à Europa tanto petróleo e energia quanto eles precisam. Nima, os mercados de petróleo, eu sempre soube que eram incrivelmente complexos. Mas no último ano ou algo assim, tive a oportunidade de enxergar pelas perspectivas de outras pessoas, a maioria delas realmente competente no que está falando. E passei a entender o quão fluidos são os mercados de petróleo, tanto no que eu chamaria de petróleo fora da lei, como, por exemplo, a Glencore e Mark Risch, na época de Saddam Hussein, e do programa da ONU Petróleo por Alimentos, quanto no que diz respeito às grandes empresas. E existe uma vasta gama, e digo isso mesmo, uma vasta gama, de pessoas que atuam meio que entre as grandes empresas e os fora da lei. São pessoas que entram e saem do mercado negro, por assim dizer. Os fora da lei e as grandes empresas. E eles operam nos bastidores, mantendo oleodutos funcionando, que ninguém sabe que estão ativos. Eu soube de um oleoduto que ninguém conhecia há anos, que foi construído e estava bombeando uma quantidade considerável de petróleo em uma área muito crítica do mundo. Essas coisas acontecem, mas eles parecem conseguir se unir, pelo menos no sentido de garantir que obtenham lucro e que os países que precisam de energia recebam essa energia. E quando digo que eles obtêm lucro, pode ser como os curdos, por exemplo, que estavam extraindo petróleo de Kirkuk, e Bagdá não gostou disso. Bagdá avisou que qualquer grande empresa que negociasse com os curdos seria punida por Bagdá.
punished in terms of Baghdad. And since Baghdad's capacity was coming back, E como a capacidade de Bagdá estava voltando ao normal e realmente competindo com a Arábia Saudita em muitos aspectos, e se estivesse fazendo tudo o que poderia, estaria superando a Arábia Saudita. Isso é o Iraque. Então Bagdá tinha certa influência com as grandes empresas. Então Bagdá conversou com as grandes empresas. E o que quero dizer com isso? Quero dizer ExxonMobil, Royal Dutch Shell, Total. Todas essas grandes companhias, elas pararam de negociar com os curdos porque não queriam enfrentar a ira de Bagdá. Adivinha quem entrou no lugar? Todos esses negociadores de petróleo marginais e semi-marginais. E o que eles fizeram? Chegaram e disseram, ok, o Brent está a esse valor. Vamos dar um desconto nesse valor e vocês terão muitos compradores. E nós cuidamos de tudo para vocês. Oleoduto, navio, o que for. E eles realmente têm acesso a oleodutos. Então os curdos disseram, ok, ótimo. Para onde vai? Bem, vai para Israel. Vai para Haifa. Mas vai passar por Seihan. Vai ser bombeado até Haifa. Ou enviado para o porto de Eilat. Não mais. Porque esse porto, os Houthis fecharam Eilat. Mas é esse tipo de coisa que acontece. Então o que estou dizendo é, você consegue seu petróleo. Se você é Israel, joga esse jogo muito bem e consegue o petróleo a um preço descontado, porque Israel negocia com os párias. Negocia com os párias, de propósito, e consegue seu petróleo a uma taxa reduzida, passando por uma série complicada de navios e oleodutos. Eu disse Seihan, então você tem que perguntar, bem, Ankara sabe disso? Pode apostar que sim, porque eles estão recebendo taxas de transbordo. Então, para eles, tanto faz. Mas esse é um mundo muito complicado. E o que a SCO fez foi abrir algumas das partes menos complicadas do mundo, no sentido de mostrar às pessoas o que está sendo planejado por aí, o que é vasto e vai mudar muito o panorama energético do mundo, especialmente no que diz respeito à China e à Rússia. Mas entre isso e os verdadeiros criminosos do mundo, existe uma vasta gama de pessoas que operam o tempo todo. Às vezes apenas do outro lado da lei, às vezes do lado da lei, às vezes com transponders ligados, às vezes com transponders desligados. Mas é isso que mantém o mercado de petróleo funcionando. But that's what keeps the oil markets going. Thank you. Então, muito obrigado, Larry, por estar conosco hoje. Desculpe ter que ser por meio de uma metodologia como essa, mas eu preciso consertar meus computadores. Bem, na verdade não são meus computadores. Eles estão bem. É o AOL. Estão ouvindo, pessoal? AOL. AOL. É sempre um grande prazer, Larry. Cuide-se. Se cuida. Tchau, até mais.